Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio e hoje nós vamos falar de um dos enganos espirituais mais sutis da nossa geração e a explicação de por que muitas pessoas são extremamente difíceis de serem transformadas por Deus, de receberem o batismo com o Espírito Santo, ainda que elas professem fé e crença em Deus. Não falo de grandes pecados, não estou falando de crime, não estou falando de vício. São coisas sutis. E talvez você perceba até algo que existe em você e que tem impedido você de receber o batismo com o Espírito Santo. Fique conosco até o final. Existe um grande número de pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que tem uma dificuldade enorme para receber o batismo com o Espírito Santo. E muitas vezes elas não entendem o porquê disso e elas ficam em conflito. Por que eu faço tudo certo? Eu sou boa pessoa e eu não recebo o batismo com o Espírito Santo. Por quê? O que está faltando? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu começo trazendo o texto de Jeremias 17, que fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em algumas versões diz que sua doença é incurável. O nosso coração é enganoso. O nosso coração não é confiável. Tanto que somente Deus sonda e conhece o profundo do coração. Muitas vezes nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, as nossas reações, sentimentos ocultos, coisas ocultas que às vezes a gente sequer entende, mas Deus conhece. E assim, o coração tem enganado muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja. Elas não conseguem ser transformadas por inteiro, porque elas acham, por causa do coração, que são boas pessoas, bons cidadãos, bondosas, caridosas, justas, corretas. Você já deve ter ouvido, e eu também, eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom coração. Todo mundo é pecador, todo mundo tem seus pecados. Mas eu tenho um bom coração, sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, né? Você já deve ter ouvido também. Sou uma pessoa corretíssima, sou uma pessoa justa, não devo nada a ninguém, cumpro a minha palavra. Já ouviu? Já. E por causa desse coração, por causa dessas ideias, essas pessoas elas não conseguem se esvaziar por inteiro. Elas transformaram até certos comportamentos, elas mudaram até certas atitudes. Externamente até houve alguma mudança, mas a transformação interna, a essência, a natureza, a velha natureza não foi mudada, porque essa obra só o Espírito Santo consegue fazer. E é por isso que nós vamos meditar hoje em Atos 10, que é uma passagem que fala sobre Cornélio. Em Atos 10, diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Cornélio, ele era um centurião. O centurião era como se fosse o ápice do posto de soldado romano da época. E esses centuriões, eles tinham um salário diferenciado, era um salário maior. Muitos deles tinham uma qualidade de vida acima da média ali do povo, porque realmente eles eram diferentes. E Cornélio atuava na cidade da Judéia, e muitos desses centuriões, por conviver ali muito com o povo de Israel, acabou adotando os costumes, acabou também temendo a Deus. Eles não se convertiam à religião, porque eles não podiam ser circuncidados, enfim, mas eles adotavam esse Deus de Israel para eles. Foi o que aconteceu com Cornélio. E diz a palavra de Deus que um anjo apareceu a Cornélio e apareceu a Pedro e mandou Pedro ir até Cornélio e levar a Cornélio a palavra de salvação. É o que nós vemos aqui no versículo 22.
Cornélio centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha o testemunho de Cornélio, né? Ele era bem visto por toda a nação dos judeus, embora ele fosse romano. Olha que testemunho, né? Então ele era piedoso, ele era bondoso, ele tinha bom testemunho, ele era idôneo, ele era admirado, ele era visto como uma pessoa correta, mas ainda assim o Senhor Jesus manda que Pedro vá levar a palavra de salvação a Cornélio. Por quê? Se bondade, caridade, piedade fossem suficientes à salvação, por que o Senhor teria mandado Pedro levar a palavra de salvação a Cornélio? Pensa comigo, não faz sentido. É óbvio que como cristãos nós vamos sim adotar posturas de ajudar o próximo, de amor ao próximo, de estender a mão. Está escrito que a alma generosa prosperará. Também está escrito, né, que aquele que socorre o pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Isso faz parte do caráter cristão. Mas entenda, não é a bondade, não é a nossa própria justiça que nos leva à salvação. Não é por méritos que se alcança a salvação. E é exatamente isso que tem impedido tantas pessoas de receberem o batismo com o Espírito Santo. Porque embora elas tenham ouvido a palavra de salvação e abandonado os grandes pecados, então elas pensam assim, eu já mudei muito, eu abandonei os grandes pecados, já me batizei nas águas, então agora eu tenho o Espírito Santo, eu já tenho. Ou então assim, agora eu já estou bem com Deus. Mas e o batismo com o Espírito Santo? Cornélio precisou receber o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Inclusive, enquanto Pedro falava as palavras sobre Jesus e pregava, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua casa. Mas assim que Pedro terminou a pregação, ele batizou Cornélio e a sua casa nas águas. Veja, o fato dele ter recebido o Espírito Santo não alterou a necessidade do batismo nas águas. É um mandamento que o Senhor deixou. Nascer da água e nascer do Espírito. E assim muitas pessoas têm se escondido atrás dessa capa de eu estou bem com Deus porque eu sou justo, porque eu sou correto, porque eu oro e Deus me responde, porque Deus transformou a minha vida, porque muita coisa na minha vida já mudou. Porém, não são os sinais de Deus, não são as bênçãos de Deus que mostram que alguém está salvo. Cornélio era um exemplo de cidadão, um exemplo de pessoa, mas isso não lhe garantiu a salvação. E tem mais um ponto que eu considero muito importante, que eu quero compartilhar com vocês, que está lá no versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Nesse versículo nós vemos a disposição de mente e coração que Cornélio e sua casa estavam para ouvir tudo quanto Deus iria transmitir a eles. Em outras palavras, eles estavam abertos. O que Deus mandar, nós vamos fazer. O que Deus disser, nós queremos ouvir. Nós queremos saber qual é a vontade de Deus para nós e nós vamos obedecer. Então é essa disposição, é esse quebrantamento de espírito, de mente, de coração que falta em muitas pessoas e que as impede de receber o Espírito Santo. São pessoas que estão na igreja, estão buscando a Deus, mas elas têm um ponto dentro delas que elas dizem assim, esse ponto é inegociável. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas esse ponto aqui não está em negociação. Esse aqui eu não entrego. Esse aqui é do meu jeito. Esse aqui é da minha maneira. Elas estão apegadas a alguma raiz de cultura, alguma raiz do passado, alguma raiz dos seus próprios pensamentos, sentimentos ou desejos, algo que as tem impedido de receber o Espírito Santo. Mas essa disposição de Cornélio e sua casa fez toda a diferença. Essa disposição que falta em muita gente.
de obedecer, de querer saber qual é a vontade de Deus e de estar disposto a cumprir a qualquer custo. Porque o Espírito Santo precisa ser uma prioridade, precisa ser o nosso maior objetivo, o nosso maior desejo, o nosso maior foco para que a gente possa recebê-lo. E isso é que muitas pessoas não têm. E assim muitos também têm se escondido atrás da religião, atrás da bondade, atrás da caridade. E outros têm sido impedidos de serem transformados por causa do conhecimento humano. O conhecimento humano se tornou para ela a sua garantia, a sua segurança. E ela não consegue crer 100% na palavra. Ela não consegue se entregar a essa palavra. Porque para ela a palavra é válida até um certo limite. A partir de outro ponto, a palavra é questionável. E aí eu quero deixar para vocês um versículo que está em 1 Coríntios, acompanha comigo. Diz assim: se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Ou seja, a lógica humana não explica Deus e nem explica a palavra. E muitos têm se escondido e se apegado à lógica humana, à força do braço, ao conhecimento que tem, à matemática humana, e a palavra não se encaixa à matemática humana. E por isso elas não conseguem se esvaziar, porque para eu receber o Espírito Santo eu preciso me esvaziar por completo. Eu preciso abandonar o que eu penso, eu preciso abandonar o que eu sinto, eu preciso abandonar os meus padrões, as minhas referências, o meu passado, para que eu me torne quem Deus quer que eu seja. Eu preciso ser um vaso limpo, um copo limpo para o Espírito Santo habitar. Ele é a fonte de água viva, para ele vir encher esse copo com a água viva. Mas muitos não conseguem se esvaziar. Inclusive, sobre a justiça, a quem se apega a esse ponto da justiça, em Isaías está escrito: as vossas justiças são como trapo de imundícia. A justiça humana não se enquadra à justiça de Deus. Por isso está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça humana, não é como o homem vê, como o homem pensa, é segundo o padrão de Deus. E por isso muitas pessoas acabam não recebendo o Espírito Santo. A pergunta é: e você, meu amigo, já se batizou nas águas? Já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Porque o que adianta ganhar muitas almas, fazer obras, ter dons, pregar, mas perder a própria alma? Cornélio é o exemplo vivo de que bondade, caridade, piedade, orações, jejum, diz que ele estava até em jejum, não são garantia de salvação. É preciso nascer da água e do Espírito se eu quiser ser uma nova criatura e se eu quiser entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. E você? Como está? Não confie em si mesmo, não confie no seu coração. Busque saber a vontade de Deus para você. Se esvazie de si mesmo, para Deus formar em você o caráter dele, o DNA dele, conforme a vontade dele. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, que eu não consegui falar, que o Espírito Santo complete. Nós nos vemos em breve, em nome de Jesus. Se o vídeo de hoje te ajudou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e vamos contribuir para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas, porque o nosso Rei está às portas.